Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre um tema muito importante, relactação na maternidade. E é óbvio que eu trouxe a Sol, a nossa enfermeira e consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então a gente trouxe esse tema e eu queria que tu nos ajudasse a entender quando se faz a relactação lá dentro da maternidade mesmo, Sol. Então, muitas das mães fazem cesárea, né? Muitas das mães não esperam o início do trabalho de parto. E isso chama-se o quê? Uma cesárea letiva. E cesárea letiva, muitas das vezes, esta puérpera não tem colostro. Claro. O corpo não entendeu ainda que o bebezinho, entendeu. né? Logo vai lá, tira o bebê e o corpo não produziu mama ainda. Isso. E aí o bebê vai ser posto, né? Vai ser realizado a hora ouro. Ele sugou lá muito naquela mamãe, mas nada de colostro. Os bebês, quando nascem, a gente escuta muito, eu tento até desvincular isso da equipe, porque não dá muito para confiar na suposta reserva, né? Ah, ele tem uma reserva de glicose, tudo bem, mas até onde vai? E como a gente tem certeza, né? Só meio arriscado, né? Exatamente. Então, o profissional, ele tem que ter um olho clínico, na verdade. Ele tem que olhar esse bebê, né? Tem que olhar se esse bebê está muito hipoativo, se esse bebê vai para o peito, suga e realmente essa mamãe não tem nada. Ele foi... Acontece muito assim, o bebê nasce ativo, né? Sugou lá na hora ouro, não tinha nada, mas ele sugou, se confortou, dormiu. Quando ele acorda, vai para o peito novamente, daí suga muito tempo. E depois de determinadas vezes que ele vai para o peito, às vezes a gente é chamado no posto porque o bebê só chora. E se eu chego lá no quarto, tadinho, dá dó daquela mãe, porque ela chora, o bebê também chora, e o bebê empurra a mãe, tipo, não quero mais, já tentei, não tem nada aqui. Isso. E aí, o que a gente avalia? Avalia a mama para ver se realmente tem pelo menos um brilhozinho de colostro. Aí tu vai fazer vai tentar ordenhar ali para ver. A gente massageia bem a mama, faz a expressão de ordenha e vê o que tem ali, né? Porque o colostro, às vezes o bebê recebe muito pouquinho e a glicose dele já sobe. Então, a gente realmente tem que avaliar. Porque é muito importante o bebê receber primeiro o colostro para preparar todo o aparelho gastrointestinal. Mas nem sempre isso é possível, né? E quando isso não é possível, aí vem a chamada relactação. A relactação, o nome é esse, relactação, porque é administrado fórmula, em vez de leite materno, né? A translactação, aí é numa outra fase, que daí a gente ordenha o leite da mãe e translacta, né? Ah, mas como que faz isso? A relactação ou a translactação, ela é feita com uma sondinha, o chamado mamatute, né? Outro dia eu até postei lá um mamatute que eu mesma inventei, porque muitas pessoas não têm condições de comprar um mamatute, que é caro. Mas assim, na maternidade a gente faz o mesmo método, só que com um copinho pequenininho, que a gente fura a tampinha, bota a sondinha e vai lá, põe a sondinha no peito, põe o bebê. No início ele não entende, tá? Se revolta ali. O que eu costumo fazer? Pingo umas gotinhas de leite e aí ele lambeu ali, né? Passou a linguinha, tal, sentiu o sabor, ele gruda. Aí você põe a sondinha, ele suga. Então, mesmo que ele esteja sugando um peito, uma mama que não tenha leite, vai estar saindo aquele leitinho que vocês colocaram no copinho e a mama vai começar a produzir por causa dessa... Né? Entendi. O cérebro começa a entender que, opa... Tem alguém sugando, tem. Cadê o bebê que estava lá dentro? Exatamente. Então, já entendi que está aqui sugando e aí vai começar a produção. Isso. E isso, Mari, é muito importante as mamães entenderem que não dá para entrar no desespero, sabe? Ah, mas eu estou dando fórmula para o meu filho.
tenha consciência disso, que você está dando o melhor de si para o seu filho, né? Com que certeza. aquele momento não tem, mas que ele vai surgir. Então, é recebendo esse suporte que essa puérpera ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir vista com outros olhos, né? Eu consegui, de alguma forma, alimentar meu filho, ele não está mais nervoso. Ela vai se sentir cuidada, vai estar mais confortada, né? Mas é preciso que a gente explique, olha, a gente vai iniciar isso para quê? Para que não haja uma briga, né? Porque eles ficam muito revoltados. Lógico, estão com fome, daí estão ali cansados já de fazer a sucção e não tem nada. E é muito engraçado, tá? Porque às vezes a gente faz 2 complementos e no terceiro, pronto, o colostro já fluiu. Acho que a mãe relaxa também, Sim. né? É porque quando nasce um bebê, já nasce uma cobrança junto, né? Nossa, que qualquer dia tudo, a gente qualquer vai gravar coisa um programa falando falar sobre disso. isso. Porque é um negócio, a mãe só se cobra, todos cobram, né? Todos, e qualquer coisa que tu escolha, não, eu vou escolher amamentar, mas o teu seio está sangrando, desiste da fórmula. Não, eu vou escolher dar fórmula porque eu estou exausto. Mas como tu desistiu? Então, assim, toda escolha vem a culpa entrelaçada nela, né? É incrível isso. Então, a translactação nesse momento é muito importante. E é muito importante essa mãe abrir a mente e entender que aquele momento é necessário. Não é o fim da amamentação, é o começo. É o começo. Se você não fizer, aí sim pode ser que É não o venha. começo. Então, é um passo para conseguir. Eu lembro de um fato que eu ainda trabalhava na outra maternidade e era perto de... depois do Natal ali, quase perto de virada de ano. Eu cheguei no plantão e um pai estava muito revoltado, porque a enfermeira que estava de plantão queria dar leite para o filho, e o filho só chorava, mas ele não queria dar mamadeira, não queria dar de seringa. E aí eu entrei e disse, calma. O bebê realmente está fazendo hipoglicemia, porque na sua esposa não tem o colostro, mas vamos fazer um método o qual vai desencadear essa produção. E aí aquele pai, assim, porque eles também sofrem muito, né? Claro que sofrem. E aí aquele pai se acalmou e me olhou e disse, não, mas eu não quero. Eu disse, confia em mim, vamos fazer juntos? Eu vou lhe ensinar. Caso precise mais uma vez, e a gente fez ali, o pai super concordou, porque quando ele entendeu que o bebê ia sugar no peito, a gente usou uma vez a fórmula. Durante a noite, a produção já começou a fluir. Na virada de ano, eu tive que deixar minha família em casa e atender esse casal, porque a mama estava toda regurgitada, olha só. tadinha. E aí ele falou, Sol, como foi importante o início, a gente usar ali a relactação, porque aí eu expliquei para ele o que era uma relactação, né? Então, é importante essa mãe, esse pai, ir para a maternidade, assim, com essa sabedoria, na verdade, né? Com a cabeça aberta. Isso. E com o emocional preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso. Tudo é uma caixinha de surpresas, né, Sol? É verdade. Então, vá para a maternidade tranquila, sabe? Confie na equipe. A gente está ali para ajudá-la. É verdade. Entende? Ninguém, por nós, por mim mesmo, você me conhece. Por mim... Todo mundo ia pro peito e ninguém tomava fórmula, mas tu entende, mas tu eu sabe, tenho que né? entender. Lógico. E eu sempre digo assim, eu amo criança, não precisa nem dizer isso, né? Mas na fase do puerpério, eu sempre falo que os nossos olhos têm que ser para aquela puérpera. O bebê, qualquer um vai cuidar. Sim, todo mundo quer o bebê, né? E a mãe, ninguém se lembra, né? Então, vamos amenizar essa culpa, vamos amenizar esse sofrimento, sabe? Vamos mostrar para essa mãe que tudo pode dar certo. Sol, adorei. Obrigada por tantas informações, obrigada por dedicar a sua vida a tantas famílias, a ajudar tantos bebês a mamarem e serem super adultos. Muito obrigada. É importante isso, né? Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Até.
ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Vamos falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Você tem dúvida sobre esse assunto? Eu trouxe aqui a nossa endocrinologista, doutora Karina. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. É um tema bem polêmico, né, doutora? Muitas pessoas querendo saber o que acontece, quais os sintomas, como é que é o tratamento. Então, a gente escolheu esse assunto para ajudar essa mulherada a entender um pouquinho sobre essa síndrome. Então, eu queria primeiro começar entendendo assim, quais são os principais sintomas que a mulher pensa, será? Vou procurar um médico para tirar essas dúvidas. Conta para nós, por favor. Então, a síndrome dos ovários policísticos, como você falou, acaba gerando muita preocupação, que acomete um grande número de mulheres em idade reprodutiva, e isso acaba gerando bastante ansiedade, principalmente no fator gravidez, fertilidade. Bom, como é que a gente vai descobrir se a mulher tem a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, como a gente costuma falar? O diagnóstico, ele é definido pela presença de pelo menos 2 de 3 critérios. E quais que são esses critérios? O primeiro é a alteração menstrual. O que é mais característico da síndrome é aquele padrão de a menstruação ficar com um intervalo muito longo, vir poucas vezes assim. E junto a isso é comum que a mulher não ovule, um quadro de anovulação que a gente chama. Então esse é um dos critérios. O outro critério é definido por um quadro de hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos no nosso organismo. Isso pode ser avaliado de maneira clínica, que é por sinais, sintomas, como oleosidade da pele, exatamente, espinhas e os pelos, principalmente aqueles pelos mais grossos em áreas que habitualmente mais a gente não costuma também, ter. Né? Exato, às vezes no queixo, na região mentoniana, no tórax, que não é muito comum para a gente como mulher. Ou a gente ainda pode avaliar esse excesso de hormônios através de exames laboratoriais, detectando o aumento desses hormônios, como a testosterona, no sangue da mulher. E o último critério acaba sendo, pelo ultrassom transvaginal, a presença dos cistos nos ovários, característicos da síndrome dos ovários policísticos. Então, isso é bem importante frisar, porque às vezes muitas mulheres acabam fazendo esse ultrassom por algum outro motivo e acaba evidenciando esses cistos nos ovários, mas só isso não é diagnóstico para síndrome dos ovários policísticos. Entendi, tem que ter pelo menos 2, Exatamente, né? Estima-se que em torno de 10% das mulheres podem ter esses cistos nos ovários. E ok. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que a mulher tenha a síndrome. Para ter a síndrome tem que ter algum outro fator, algum outro critério associado a isso. Entendi. Então, como os critérios são distintos, é muito comum as manifestações clínicas também nas mulheres com a síndrome variarem bastante de mulher para mulher. Tem mulheres que às vezes o que predomina é a alteração menstrual, outras que é a questão da pele, dos sintomas do excesso do hormônio, dos hormônios masculinos, e às vezes outras mulheres o que predomina é o quadro metabólico, que a gente sabe que a síndrome dos ovários policísticos está muito associado à resistência insulínica, e acaba tendo uma associação também com sobrepeso, obesidade e maior risco de diabetes. Então nunca vem sozinho, né? Sempre vem com... Não, então... entrelaçado, né? Não, então 2 mulheres que têm a mesma síndrome podem ter sintomas completamente distintos. Entendi. E também, claro, é bem importante a profissional que está avaliando a paciente sempre excluir outras doenças que às vezes podem dar sintomas semelhantes antes de fechar o diagnóstico. Entendi. Bom, passando por essa etapa, vem o diagnóstico e aí como que é esse tratamento? Bom, não existe uma receita de bolo na síndrome dos ovários policísticos, não existe uma pílula específica para o tratamento da síndrome e o tratamento sempre deve ser individualizado, focando nos sintomas daquela mulher, daquela pessoa.
De maneira geral, o que a gente considera como tratamento de primeira linha para a SOP é a mudança do estilo de vida. Melhora da alimentação, atividade física, controle do peso, por essa associação principalmente com a resistência insulínica. Então, assim, isso deve ser estimulado em todas as mulheres com a síndrome e naquelas mulheres que já estão com sobrepeso, obesidade, uma perda de peso em torno de 5 a 10% do peso corporal já ajuda muito no controle dos sintomas, inclusive até da fertilidade, tá certo? Então, não é uma diferença tão grande. E do ponto de vista da alimentação, o que a gente sempre prioriza, principalmente redução de carboidratos, pão, arroz, diminuir açúcares, refrigerantes, exatamente, isso já ajuda bastante. Bom, e como eu falei, o tratamento em geral é indicado conforme a queixa de cada mulher. O sintoma que aquela mulher apresentou, daí vai ser tratado, por exemplo, se foi na pele, se foi o pelo, daí vai ser tratado aquele sintoma. Além dessa recomendação, então, geral de mudança de estilo de vida, se a mulher está planejando engravidar, além dessa questão da redução do peso, se estiver acima, às vezes algum medicamento para ajudar na ovulação também pode ser indicado. Naquelas mulheres que às vezes não têm planejamento de gravidez num curto espaço de tempo, a gente vai focar às vezes na questão menstrual, nos sintomas de pele. Então, muitas vezes o anticoncepcional pode ser uma opção nesse sentido, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação. E daí, às vezes, muitas pessoas acabam questionando, mas se eu for usar o anticoncepcional, será que eu não vou estar só mascarando os sintomas da síndrome? Então, assim, o anticoncepcional realmente ele vai ajudar em alguns sintomas específicos, mas o que vai tratar de verdade é a reeducação alimentar, a perda de peso, a mudança do estilo de vida. Então, é um tratamento combinado. E se às vezes a mulher não deseja usar o anticoncepcional, tem alguma contraindicação, existem outros medicamentos que às vezes também podem auxiliar nesse sintoma, principalmente do hiperandrogenismo, de acne, excesso de pelos, que podem contribuir para isso. Entendi. E uma dúvida assim que todo mundo tenha, se eu tenho essa síndrome, eu posso engravidar? Porque as pessoas acham, eu não vou conseguir engravidar. Isso não é um fator, assim, não, você não pode engravidar, você nunca vai engravidar. De jeito nenhum. Muitas mulheres ficam assustadas com o diagnóstico, né? É verdade que algumas mulheres com a síndrome podem ter um pouquinho de dificuldade para engravidar, mas fiquem bem tranquilas que a maior parte delas consegue engravidar sem nenhum problema. Nossa, que bacana, adorei. Quanto conhecimento, quanta informação. E mesmo você dividindo essas informações, fica muito claro que toda mulher precisa buscar um tratamento e um diagnóstico para ela, porque mesmo tendo várias explicações, a gente precisa tratar aquela pessoa com aquele sintoma. Então, assim, a gente fala aqui, a gente alerta, mas a indicação é sempre buscar um profissional para ver o que está acontecendo com o corpo dela e qual será o tratamento específico para ela, né, doutora? É verdade, não é porque a vizinha ou a amiga tem a síndrome e tal tratamento funcionou que vai funcionar para mim. Pode ser perigoso isso. Exatamente, o tratamento deve ser sempre individualizado e se você tem o diagnóstico ou tem algum sintoma que possa ser da síndrome dos ovários policísticos, a melhor coisa a se fazer é procurar uma avaliação médica. Adorei, obrigada por dividir tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Imagina, até a próxima. Agora chegou aquele momento maravilhoso e mágico, literalmente mágico aqui no Minuto Mamãe Bebê, onde a gente fala sobre terapias, energias florais. Com quem? É óbvio que com a nossa terapeuta Deuva Daia. Bem-vinda novamente. Mari. Gratidão por me receber, pelo convite. Sempre tão bom. E o que tu trouxe para nós hoje? Mais uma gotinha preciosa que nos ajuda a compreender tanto, né? Sim, as gotinhas mágicas. É verdade. Gotinhas de amor. Esse trabalho da terapia floral, ele é incrível porque ele leva essa energia de cura para muitas pessoas, porque são tratamentos, né, bem simples, é só tomar as suas gotinhas todo dia, né,
é um tratamento que um frasquinho dura 3 meses de tratamento. Imagina. E que faz a gente ter mais consciência do nosso emocional e nos ajuda a buscar esse tão desejado equilíbrio interno, equilíbrio emocional e a gente se adaptar aos novos tempos com facilidade, lidar com as mudanças com facilidade, né? A gente vê muitas doenças, dor aqui, dor ali, infecção aqui, e eu sempre tento tratar primeiro toda a energia, toda essa parte, para depois ver se realmente, né? Porque eu acredito que toda doença ela tem uma carga energética atrás dela, né? Sim, com certeza. Todo desequilíbrio ele começa internamente, ele vai para fora. Todo e qualquer desequilíbrio nosso na nossa vida, seja físico, seja em geral na nossa vida, questões financeiras, questões de relacionamentos humanos, tudo começa internamente. Então é ali que a gente precisa trabalhar para resolver a causa. Senão a gente só tapeia, a gente faz alguma coisa que tira o problema, daqui a pouco ele se apresenta de um outro jeito. E às vezes mais forte, né? Então, outra questão é a consciência de que nós não somos seres isolados. A gente é produto de uma cultura, a gente é parte de um grupo social, né? E a gente vem de uma linhagem também, de uma história familiar. E aquilo mexe com a gente, e aquilo determina muito das coisas que nós sentimos e vivemos. Sim, então até hoje é o que eu estava querendo abordar, que é a gente faz toda a introdução primeiro para chegar no ponto. É para chegar nessa questão de que o nosso feminino, a forma como a gente vivencia as questões do feminino, a própria maternidade em si, o ser mulher, ele está muito influenciado pela nossa ancestralidade feminina e pela história do que essas mulheres que vieram antes viveram. E a gente traz isso dentro da gente, né? Muito. Dizem que a nossa conexão é tão profunda porque quando a gente estava na barriga da nossa mãe, olha só, os nossos óvulos já se formaram na barriga da nossa mãe. Então, a nossa avó já nos carregou. A nossa avó, quando a nossa mãe estava lá na barriga da nossa avó, o óvulo que nos formou já estava lá. E, por sua vez, os nossos filhos, né, o óvulo que formou nossos filhos, já teve toda essa energia do que nós vivemos, sim, na nossa gravidez, mas também do que a nossa mãe viveu na gravidez. Só por isso já tem uma memória ali forte. Pensa, né? Quantas gerações? Sim, conectada através do útero, que é um centro energético maravilhoso. O útero, né? ele é incrível, né? Em termos de energia, né, de corpo energético, ali onde está o útero é o nosso centro criativo. Né? Tanto que a gente consegue fazer essa magia, toda mulher, essa magia de gestar filhos, né? Nossa, é uma magia, né? De trazer novos seres ao mundo, né? E tratar, curar esse nosso campo energético em relação a esse centro criativo é muito importante. Tirando essas memórias dolorosas, que muitas vezes coisas que a nossa mãe viveu, que a nossa avó viveu, às vezes traumas da própria gravidez, às vezes de relacionamento, um parto que a gente sabe, né, que hoje falamos, né, de parto humanizado, antigamente não tinha muito isso. Eu, por exemplo, tenho certeza que o meu parto foi diferente do teu. Sabia que quando a minha filha nasceu, eles tiraram dela logo de mim e ficou 4 horas em observação, apesar de ser uma criança saudável, eu fiquei 4 horas sem ver a minha filha logo que ela nasceu. Nossa, porque isso já é violência hoje em dia é obstétrica, violência, mas naquela época era protocolo. Sim, e o tanto que desespero da ficavam, mãe. né? Eles ficavam num lugar, a mãe ficava em outro, tinha lá o berçário, onde se Sim, não perdia deixava. muitos bebês, Sim. se trocava. Se né? perdia, ou você perdia aquele vínculo de amamentação. Na primeira hora de vida, que é super importante. Então pensa que a mulher gradualmente tem vindo sendo cada vez mais respeitada, cada vez mais ouvida, Finalmente. né? O ato do parir e de ter filhos é cada vez mais honrado. Mas, bom, tem histórias de muita dor lá para trás. Sem dúvida. E quando eu trago esse floral como o de hoje, e que ele tem um nome que às vezes até assusta muito, superador. Mas ele é superador no sentido de superar mesmo, de reconhecer que aquilo que tem umas cargas, umas memórias ancestrais que nos influenciam, mas
com muito respeito pela nossa ancestralidade, superar isso e se construir como uma nova mulher, uma nova maternidade, uma nova forma de vivenciar nosso lugar de mulher na vida, né? Na sociedade hoje, sem essas marcas do passado. Porque, às vezes, até na época que eu estava próxima, que a Martina estava próxima a nascer, eu falava que tinha medo do parto normal e tal. A minha mãe sofreu muito para me ganhar. Então, é óbvio que eu trago essa lembrança. Eu estava ali no parto dela. Sim, sim. Ela sofreu para eu sair. Claro. Então, como que eu não vou ter medo se eu vivi aquele momento? Sim. Então, imagina se a gente for colocar o que a minha avó viveu, que então isso vem... E isso a gente está falando só da hora do parto, mas e todo o resto? Todo o que elas viveram, né? Sim, que dentro era do relacionamento, difícil, né? Submissão, enfim, muita coisa tem ali. E é incrível porque como esse floral ele trabalha as questões do feminino, eu pensei que ele seria só para mulheres. E por o namorado de uma terapeuta começou a tomar escondido, roubava dela e tomava. Olha que história. E aí ele começou a processar um monte de coisas e a elaborar ali, a entender muita coisa e a entender a dor da mãe dele e a entender como aquilo também afetou ele. E aí eu percebi, não, os homens também precisam curar a sua relação com o feminino. Claro, porque eles têm também. Claro. Eles tiveram sendo filhos e agora sendo pais, sendo maridos. Que interessante. Para lidar com... Até porque muitas vezes o homem diz, eu gostaria de poder tirar ela desse lugar da dor, por exemplo, de um parto ou questões que acontecem numa gravidez, mas ele não tem como fazer isso por ti. Mas ele pode, sim, lidar com isso de uma forma mais saudável. Ou entender que, porque ele carrega um neném no colo, ele não é menos homem, nem vai virar aquela mulher sofrida. Porque o medo do feminino tem a ver com medo do sofrimento, não é do feminino em si, mas medo de cair no lugar de dor, como acontecia antigamente com as mulheres. Olha só que mudou a minha forma de pensar. É incrível, mas eu vejo muito isso, que homens e mulheres que tomam isso conseguem ressignificar e lidar com o feminino de uma forma mais leve, né? Sem tanto medo, sem tanta carga, sem tanto tem que, não pode, né? Adorei. Permitindo que flua o amor mais fácil nas relações. Adorei, apaixonada. Agora, então, a gente precisa levar essas gotinhas para os homens, não só para as mulheres. Sim. E vamos superar as nossas dores, coisas que a gente nem sabe por que a gente sente, mas a gente sente. Então, agora, a Deva trouxe essa opção incrível para a gente limpar toda essa dor, para a gente poder viver essa nossa caminhada com mais leveza e amor. Gratidão, querida. Adorei. Gratidão, Mari. Até o próximo encontro. Vamos seguir, então, falando sobre essa linha de energia e tudo que envolve essa magia que os nossos olhos não enxergam, com a nossa aromaterapeuta Débora. Bem-vinda ao nosso programa. Gratidão. Querida, a gente escolheu um tema que eu acho muito importante, justamente para dar um início para o pessoal conseguir compreender toda essa questão energética. Então, quando a gente pensa numa gestação, às vezes as mulheres não conseguem engravidar. Então, assim, tem muita energia envolvendo todo esse processo. Gestar é algo muito, grandioso. Então, assim, tu trabalha com essas tentantes, tem algum trabalho específico para elas? Conta para mim. Tem, sim. E é bem importante, olhar para essa futura mamãe, que começa a surgir agora esse desejo dessa mulher que quer muito trazer seu filho, sua filha para o mundo. E muitas das vezes existem bloqueios que fazem com que essa mulher ela não consiga centrar-se nela. E aí ela acaba tendo dificuldades energéticas, emocionais, mentais e que acaba impedindo mesmo da manifestação dessa gestação. Eu digo que é o ser espiritual, essa consciência divina que vem agora para esse útero sagrado. Sem dúvida. E como cuidar desta futura mamãe? Então nós temos a parte das terapias, a parte energética e junto a aromaterapia. E eu gosto de trabalhar com as terapias integradas. Então eu trago a parte da aromaterapia holística, porque a aromaterapia holística, ela vai olhar o indivíduo como um todo, Então eu vou
aonde que está esse bloqueio? Por que que essa mamãe, claro, é muito importante todo o acompanhamento, né, médico, né, fazer essa parte, olhar esse físico, né, mas a terapia energética, junto com a aromaterapia holística, ela vai entrar em pontos que a medicina não vai estar abordando, a medicina tradicional, né? Então, olhar para esta mulher e ver, será que ela realmente quer engravidar? Será que a sociedade está impondo a ela isso? E ela acaba, e aí ela acaba achando que precisa ser mãe porque alguém disse que ela tem que ser mãe? Ou será que o parto dela, quando ela nasceu, esse parto foi tão sofrido para a mãe dela, tão sofrido, que agora ela carrega as memórias no corpo dela, no DNA dela, na parte espiritual dela, ela carrega essas memórias de dor e medo. Como que foi esse nascimento? Será que é uma criança que foi prematura? O que aconteceu? Então, dentro da terapia energética, né? Então a gente vai abrindo o campo, eu digo que é um campo energético, e ele vai carregado de informações. É o nosso diário, né? A nossa vida, o relato. Tá ali, tá tudo ali. E muitas das vezes a memória ela não está no consciente, ela está no subconsciente. E através da terapia energética, né, é possível entrar neste campo e descobrir aonde que está. E aí a gente desenvolve todo esse trabalho. E o óleo essencial, a aromaterapia holística, ela faz com que acesse o sistema límbico, aonde estão guardadas emoções. E lá nós começamos a fazer o processo de cura. É bem especial. Que lindo! E daí, assim, esse bebê que virá ou não, né? Porque às vezes não vem e aí a gente vai ter que explicar para essa mulher que ela não queria, que ela veio para não ser mãe, enfim. Mas caso venha, caso seja para ela ser mãe, ele já vem também numa energia diferente. Porque com certeza essa gestante ela vai querer fazer esse tipo de acompanhamento, de tratamento durante toda a gestação. Então já é um bebê que já vem com toda essa energia de magia, como eu digo, né? Vem. E assim, quando acontece a consciência de que esta mulher, né, ela entendeu que ela não quer ser mãe, ela está fazendo algo que realmente não é o desejo dela, ela entra no processo de cura e está tudo resolvido. Quando entende-se, eu quero ser mãe e eu estou pronta para ser mãe por minha vontade, porque eu, mulher, quero. Eu, mulher, isso é muito importante. É o meu corpo. Não é meu marido, não é a minha mãe, é ninguém. O meu corpo. Sou eu que vou carregar este bebê, sou eu que vou amamentar este bebê, sou eu, mulher, né? Que então, vou ficar a noite em claro. Que vou ficar a noite em claro. Então, é muito importante esse cuidado com a mulher, né? E aí, quando isso tudo acontece, há a conexão, eu digo, do plano espiritual deste ser, então, agora, que será o bebê. Né? E aí começa então esse olhar para este ser incrível, porque aí o milagre está acontecendo. É um milagre da vida, né? E é tão e lindo. Que é mágico, é mágico. E aí sim, se transforma, a energia do amor que aí acontece é algo que só quem vive consegue entender realmente todo esse processo. E uma coisa que eu vejo, assim, trabalhando nesse universo com mulheres e mães e tentantes, eu vejo muitas mulheres fazendo diversos tratamentos, investindo horrores de dinheiro, energia, porque mexe com o teu emocional, mexe com tudo, com a tua relação com o teu marido, cobrança, enfim, é muito difícil. E aí eu acho que elas acabam esquecendo de tentar essa parte energética, porque, lógico, não é um conto de fadas, não é assim, pum, resolveu, mas eu acredito na força de abrir esse campo, compreender e aí tentar organizar para ou compreender o porquê de eu não engravidar ou a causa de eu não estar conseguindo finalmente conseguir, né? E abre realmente, porque o que acontece? Nós somos movidos, nós somos energia, nós somos isso. E quando eu me conecto com a minha energia, quando eu entro em profunda harmonia comigo mesmo, eu sei entender o meu corpo, o que ele está me pedindo, eu olho para o eu mulher, eu olho para o eu, posso ser mãe, eu consigo me ver mãe, eu me sinto mãe.
Eu sinto isso dentro do meu coração. Quando eu faço isso, eu me conectei com a energia do amor. Eu me conectei. E aí tudo passa a fluir. E aí nós abrimos esse campo energético para que essa bênção se manifeste. Onde tinha o bloqueio é desfeito. Então a importância das terapias, né, dessa terapia energética, o óleo essencial, né, junto da parte da aromaterapia holística, vem facilitar essa manifestação na vida dessa mulher, que daí torna-se uma realização. Torna-se algo grandioso na vida dela, porque realmente ela quer. E aí o cuidado de olhar para esta mulher que agora tem o seu casamento. Sim. Né? E aí como nós vamos cuidar, então, aí passa por uma nova fase, né? Mas esse momento da mulher que está se descobrindo, então liberar essa energia traz plenitude para a mulher. E ela se conecta com ela mesma na sua melhor versão, no seu melhor eu. Que lindo, que fantástico. Gratidão por trazer para nós esses ensinamentos, por dividir tanto conhecimento e por dedicar a sua vida a cuidar de tantas pessoas, de mulheres tentantes, ajudar a gente a compreender tanta coisa que às vezes os olhos não enxergam, mas os teus olhinhos mágicos percebem tudo. Obrigada, querida. Gratidão. Adorei te receber aqui, aprender tanto contigo e dividir com quem está nos acompanhando esse monte de informação. Obrigada, até o próximo encontro. Gratidão, até o próximo encontro. Agora eu vou conversar com a nossa cirurgia pediátrica, a doutora Bianca. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Então, a gente vai falar sobre a apendicite. Conta para nós tudo sobre esse assunto. A apendicite ela é uma inflamação do apêndice, né? O apêndice, embriologicamente falando, ele é um resquício da formação do intestino, né? Então, assim, ele fica localizado no finalzinho do intestino, na transição do intestino fino para o intestino grosso, né? Popularmente falando. E ele não tem nenhuma função específica no nosso organismo, mas ele pode inflamar, gerando a apendicite que muita gente conhece. A gente deveria nascer sem, então. É verdade. Na verdade, a inflamação do apêndice, ela acaba pegando muitas famílias de surpresa, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico, né, da doença, as primeiras horas, né, os primeiros sinais e sintomas, eles são muito vagos, eles são muito inespecíficos. Então, isso confunde muito com outras doenças que são muito comuns, Olha por só exemplo. Que perigo. Então, no começo, é muito comum a gente escutar dos pais falando, mas doutora, meu filho, ele estava com uma dor no estômago, eu achei que fosse uma coisinha estragada que ele comeu na escola, por exemplo, na rua, ou que ele exagerou um pouquinho mais na alimentação, porque começa assim, na verdade, né? Às vezes é uma dor que é inespecífica, as crianças às vezes não sabem relatar direito, aí pode vir um pouquinho de febre, pode vir um pouquinho de náusea, de vômito. Então, quanta doença não pode dar isso? Dor abdominal, não diz com nada febre, até agora, vômito. né? Muitas doenças podem dar isso. Então, nas primeiras 24 horas dos sintomas, isso fica muito confuso. Então, nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico muito no comecinho. E aí que vem o perigo. Exato, porque nesse meio tempo, às vezes a criança pode ter um outro diagnóstico, né? Fizeram um outro diagnóstico para ela, estão tratando como se fosse uma outra coisa e, na verdade, é a inflamação do apêndice que está ali, que começou, que está se desenvolvendo. E, às vezes, você só vai fazer esse diagnóstico quando a doença já está mais evoluída. E daí, isso pode acarretar algum problema? Sim, porque assim, quando a gente fala da apendicite, a apendicite ela tem graus, né? Desde o mais inicial até o mais complicado, né? Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico da apendicite, melhor para a criança. Porque daí mais rápido você vai fazer o tratamento, né? O pós-operatório tende a ser melhor também. Em contrapartida, se você retarda esse diagnóstico, e às vezes é difícil mesmo de ser feito, depende muito de criança para criança, mas às vezes é muito difícil fazer cedo, são crianças que chegam num estado geral pior, mais comprometido, né? Então, na cirurgia a gente consegue ver isso também. Quando a criança chega pelo exame físico, e na cirurgia a gente vê que é uma apendicite que está num grau mais evoluído. Então, isso tem criança, um risco de chegar, mas pode ser letal? Pode ser. É que assim, graças a Deus, na grande maioria das vezes, a gente consegue resolver, tratar
e a criança fica bem depois, né? Mas assim, já vi criança morrer de apendicite, né? Graças a Deus não é o mais comum que a gente vê, mas assim, Mas acontece. pensando no pior prognóstico, no outro extremo, pode sim. Olha só. E daí como que faz esse diagnóstico? Precisa de algum exame de imagem, toque, além dos sintomas que os pais vão relatar, obviamente? Como a gente sempre fala aqui, né? Primeiro colhe a história toda, tem histórias que são muito clássicas de apendicite. Colhe a história, faz o exame físico e às vezes a gente só com isso consegue fechar o diagnóstico, né? Às vezes não, às vezes a gente tem que continuar a nossa investigação diagnóstica, sempre partindo dos exames mais simples para os exames mais complexos. Então, raio-x de abdômen, né? Sempre a gente faz geralmente de tórax e de abdômen, que a gente fala que é a rotina de abdômen agudo. Exame de sangue e de urina. Começa com esses, né? E se precisar, tem como lança-mão fazer também ultrassom. E se o ultrassom não for esclarecedor, também tem como fazer uma tomografia, chegando até na outra parte, que seria a videolaparoscopia diagnóstica. Então, assim, tem muito recurso até você chegar nesse diagnóstico. É claro que quando a gente examina e a gente faz essa suspeita da apendicite, é baseado nos sinais e sintomas e no exame físico, né? Então, a gente, às vezes, acaba se adiantando, né? Falando, ele tem uma inflamação do apêndice. É que, assim, na grande maioria das vezes, sei lá, mais de 90% das vezes, é a inflamação do apêndice mesmo, a causa dessa dor na barriga que a criança está sentindo. Mas tem os 10% ali que existem outros diagnósticos diferenciais ali no meio. Entendi. Né? Então, na verdade, o que a criança tem, o que a gente sempre fala para os pais, ela tem alguma coisa inflamada dentro da barriguinha do seu filho. Grande chance de ser o apêndice, mas durante a cirurgia pode ser que eu encontre alguma outra coisa. Olha só. Então, isso é importante de dizer também. E daí, tratando de cirurgia, como é que acontece, onde é o corte, o que as mães precisam saber sobre a cirurgia? Aposto que elas devem te perguntar tudo. Tempo de cirurgia, cicatrização, enfim. Tem duas maneiras de você fazer o tratamento da apendicite, ele é cirúrgico, né? É cirúrgico junto com os antibióticos. Então, você pode fazer a cirurgia de duas maneiras. Ou você pode fazer pela técnica convencional, que a gente chama de técnica aberta, né? Que a gente faz um cortezinho ali na barriga, pertinho ali em cima de onde fica o apêndice, né? Procurando ele, tira o apêndice inteiro, não é só um pedacinho. Tira ele todo, se tiver secreção dentro da barriguinha... Ele tem que tamanho, mais ou menos? Isso é bem Depende variável. Da idade, isso é bem variável. E da infecção também. Mas tem apêndices, por exemplo, de 10 centímetros. Olha só. Então, a gente procura ele e tira ele todo. Não existe só tirar a parte inflamada, né? E se tiver alguma secreção dentro da barriguinha, pus, a gente limpa aquilo tudo. Isso é técnica aberta. E a técnica por videolaparoscopia são aquelas cirurgias que a gente faz só furinhos, entra com umas pinças e tem um auxílio também de um monitor, né? Então, a gente entra com as pinças e fica olhando no monitor. Tira o apêndice todo também. As duas técnicas, elas são factíveis. A questão é que nem sempre você está num lugar que você tem disponível a videolaparoscopia. Às vezes você não tem. Então, você tem que fazer a técnica aberta. Mas as duas conseguem tratar igual, as duas conseguem resolver igualmente. E aí a recuperação de ambas as cirurgias? Aí depende muito, assim. As vantagens da videolaparoscopia é que a incisão acaba sendo menor, a dor no pós-operatório ela é menor, né? Esteticamente falando, ela é melhor, né? E geralmente as crianças se recuperam mais cedo, né? A técnica aberta acaba dando uma cicatriz um pouco maior, né? Dependendo do grau da apendicite, ela causa mais dor no pós-operatório. Em relação à recuperação, a apendicite, se for lá inicial, ela tem uma recuperação mais rápida. Se for uma apendicite mais complicada, é um quadro mais arrastado. Tudo vai depender do grau, da forma. Tudo vai depender de como está a evolução da apendicite, né? De como está lá na cirurgia, como é que foi.
Porque tem crianças, por exemplo, que se ela opera hoje de manhã, por exemplo, é uma apendicite inicial, no dia seguinte ela está indo para casa. Olha só. É ótimo. Agora, se for uma apendicite que já está lá no grau evoluído, que já tem perfuração do apêndice. E tem algum motivo para, em algumas pessoas, dar essa infecção, em outras não? Tem, na verdade, a causa da apendicite é quando você tem uma obstrução da entradinha ali do apêndice. O apêndice, ele é um órgão que ele termina em fundo cego, né? Como se fosse uma minhoquinha. Então, ele tem uma entrada e não tem uma saída. Então, se você tem alguma obstrução bem na entradinha do apêndice, né? Isso vai gerar um acúmulo de muco, vai proliferar bactéria e essa bactéria ela vai desencadear o processo inflamatório. Entendi. Então, não é assim, o que meu filho comeu, o que ele fez, né? Às vezes os pais se culpam, mas o que eu fiz de errado? Não tem isso, né? Tem porque tem. A apendicite hoje está bem, daqui a pouco começa a sentir uma dor, né? Então, assim, qual é o clássico do clássico que a gente vê? São aquelas crianças que começam com uma dor aqui na região epigástrica. Muitas vezes as mães acham que é uma dor no estômago, né? Uma gastrite e tudo. Mas com o passar do tempo, às vezes 24 horas depois, essa dor, ela migra. Então, antes doía aqui pertinho do estômago, depois ela vai doer lá embaixo, à direita, que é onde fica o apêndice. Entendi. Né? Então, assim, a dor, ela é um sintoma muito importante, ela é um sintoma mais prevalente, né? Pode ter só a dor, pode ter dor e febre, pode ter dor, febre, vômito, dor e vômito. Cada criança, ela vai vir de um jeito, né? Agora, apendicite sem dor não tem como. Tem que ter a dor. Isso é o mais clássico. Entendi. Doutora, obrigada por trazer essas informações para a gente, para a gente poder entender até se alguma mãe vier passar pela situação, já sabe, né, o que vem pela frente. Muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada.